Gente, o que que você vai aprender? Você vai aprender quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos a desenvolver para você se tornar uma mulher dona de si. Por que que isso é importante? Porque através da aula de hoje você vai aprender a olhar para si e você vai identificar o que está mais fraco, o que está menos potente e o que que você precisa focar para trazer o resultado que você quer ter na sua vida, tá? Seja uma vida financeira melhor, seja um relacionamento melhor, seja ser mais feliz, seja ser mais segura, mais autoconfiante, etc e tal. Com a aula de hoje, você vai perceber que você é capaz. Você é capaz de chegar lá. Que esse caminho, esse processo de autoconhecimento, ele pode ser leve. E você consegue, né? Eu consegui, outras mulheres conseguiram, e você consegue também, né? Gente, eu também passei por todo esse processo, né? Eu não era essa mulher que eu sou hoje, eu era extremamente dependente emocional. Quem me acompanha lá nas redes sociais, lá no Instagram, já conhece minha história, já escutou eu falar algumas coisas, né? Na minha vida de infância, na minha vida no meu relacionamento, na minha vida com os meus pais, como que eu vivi esse processo. E assim, é desafiador, é doloroso, mas pode ser leve também. E é muito possível a gente chegar lá, tá? Então, hoje nós vamos falar quais são os 10 passos que você precisa dar para você se desenvolver, né? Para você se tornar uma mulher dona de si. Quais são as 10 características de uma mulher dona de si, tá? Primeira característica número 1. Toda mulher dona de si, ela é meio bruxinha, tá? Que é meio bruxa? Eu não estou falando num sentido pejorativo, não, tá? Dessas que fazem feitiço, maldade. Não, não é isso, não. Mas eu estou falando no sentido, assim, de uma sabedoria ancestral, de uma forte conexão com Deus, com o Criador, com o universo, com a natureza, com as sabedorias, tá? Que o universo tem para gente. Né? Uma mulher é uma mulher intuitiva. É uma mulher que se conecta todos os dias com a sua espiritualidade. É uma mulher que tem um estado de presença, que está conectada, que tudo que ela faz na vida, ela olha primeiro para o seu sentir, tá? Um exemplo disso, vamos lá. O que é uma mulher bruxinha? Né? Todas nós somos, sabe? Sabe aquele negócio assim que às vezes a gente tem? Que a gente faz alguma coisa pelo racional, né? E a gente, porque racionalmente a gente tem que fazer aquilo, e aí dá errado, e a gente fica assim, poxa, alguma coisa me dizia que eu não tinha que fazer, alguma coisa me dizia que eu não tinha que seguir aquele caminho. Isso é o seu ser lá intuitivo gritando, tá? E como que você fortalece isso? Você fortalece isso quando você se conecta com Deus, com a espiritualidade, com toda essa sabedoria, tá? É uma intuição. Poderia ser também um sexto sentido, tá? E nós, mulheres, a gente tem muito isso, a gente tem muito forte isso. Gente, olha só, vou falar uma coisa para vocês que vocês vão achar engraçado, mas muitas vezes eu sinto que o meu cliente, por exemplo, vai faltar psicoterapia. Eu sinto. Como que eu sinto isso? É a minha bruxinha falando. Aquele seu cliente não vai hoje para psicoterapia. Aí chega aqui no horário da sessão dele, eu tô aqui esperando a minha cliente vir, chega no horário da sessão, a cliente não vem. Depois ela me manda uma mensagem, aconteceu alguma coisa, não sei o quê. Mas muitas vezes eu sinto isso. O que é isso? É a intuição. É a minha bruxinha falando, tá? Então, assim, vocês têm isso. Vocês têm isso quando vocês, de uma forma ou outra, vocês sabem o que tem que fazer e o que não tem que fazer, né? Um outro exemplo, eu saí do Rio de Janeiro e me mudei para Florianópolis, uma cidade que eu não conhecia, né? Não para morar, né? Eu vim morar num bairro que eu não conhecia, mas uma cidade que eu não conhecia ninguém, nunca tinha morado aqui, né? Só tinha vindo passar férias aqui, no meio de uma pandemia, no início de uma pandemia. E um monte de gente, todos os meus amigos falaram assim para mim: Luciene, mas você vai agora? Eu falei: vou. Mas, Luciene, a crise do país, a pandemia, e como que vai ser? Você ficar sozinha, isso e aquilo. Eu falei assim: eu sinto que tem que ser agora. Alguma coisa gritava ali em mim que eu sentia que tinha que ser aquele momento, tá? Então, isso é uma coisa que vocês precisam desenvolver em vocês. Olhar para isso que diz dentro de vocês que vocês não sabem o que que é, mas que muitas vezes o seu sentir está te direcionando, tá? Deixa eu ver os comentários aqui. Tá falando que é movida.
a desafios, isso impulsiona a desprezar a sua intuição. Porque, assim, talvez, minha querida, pelo que você está falando, que você é movida a desafios e isso te impulsiona a desprezar a intuição, o que que eu acredito? Eu não te conheço, mas provavelmente você é uma mulher com excesso de yang. Uma mulher excessivamente planejadora, estratégica, com poder de ação, extremamente racional, e tem, provavelmente você está com o yin enfraquecido. E aí o que que acontece? Você descarta totalmente esse seu sentir, porque na verdade, você pode ser movida a desafios seguindo a sua intuição, tá? E aí você está honrando o seu feminino. E aí tem muito mais possibilidade disso dar certo, entende? Eu vou falar sobre isso, esse é um dos outros itens, tá? Um equilíbrio sobre isso, tá? Tem como. Mas aí você vai ter que se conectar com o outro lado que tá falho aí em você, tá? Um outro comentário é assim: sim, eu tenho, mas algumas vezes eu não sigo a minha intuição, ou seja, sentido e às vezes acaba me dando mal, mas outras vezes eu sigo. Então, por que que você não segue? Porque a gente aprendeu nesse mundo racional, patriarcal, né? A gente aprendeu a desconsiderar isso. A gente aprendeu a valorizar a razão e não o sentir, né? E aí você fortalecendo o seu feminino, você vai conseguir bancar isso para o mundo. Porque quando a gente olha para a nossa intuição, vem o mundo e fala assim: não, você vai fazer isso agora? Não, mas você vai se mudar justamente numa pandemia. E aí o que que acontece com a gente? A gente se sente enfraquecida, a gente se sente assim, não, realmente, né? As pessoas têm razão. E a intuição tá lá gritando, tá? Então, é fortalecer o seu feminino para você virar para o mundo e falar assim: não, eu sinto que tem que ser agora, eu sinto que eu tenho que fazer isso. Eu sinto que, embora todas as respostas racionais me digam ao contrário, eu sinto que tem que ser assim, tá bem? É isso. É isso. 2, tá? Toda mulher dona de si conhece seu predador interno e identifica um caminho criativo. Então, toda mulher dona de si, ela tem o estado de presença, ela presta atenção em si, ela sente, tá? Então, por exemplo, uma mulher que sabe que o medo está atrapalhando, ela vai olhar para esse predador interno do medo, mas ela vai buscar recursos para lidar com esse medo, entende? Uma mulher que sabe que é ciumenta. O que que essa mulher vai fazer? Ela vai olhar para esse predador interno, os ciúmes, e ela vai buscar recursos internos para lidar com isso. Como? Se fortalecendo emocionalmente, entendendo melhor o que ciúmes diz dela, né? Se fortalecendo, se transformando numa mulher mais segura, tá? É isso, tá? Conhecer os seus predadores internos, os seus sabotadores e não deixar que esses sabotadores atrapalhem a sua vida, afetem a sua vida. É seguir a vida com esses sabotadores, tá? Com esses predadores. E, obviamente, buscando melhorar e se libertar, né? Porque, assim, se você é uma mulher insegura, você não quer ser uma mulher insegura a vida inteira. Você quer se fortalecer para se tornar uma mulher mais segura diante do seu trabalho, diante dos seus relacionamentos, né? Então é olhar para essa insegurança, mas mesmo assim seguir e buscar recursos emocionais para melhorar isso, tá? A terceira característica de uma mulher, que uma mulher dona de si tem, ela se coloca em primeiro lugar da sua vida. Ela se coloca no primeiro lugar da fila da sua vida. O que que é isso, gente? Quem aqui já andou de avião? Quando a gente anda de avião, a aeromoça dá as instruções, né, para um voo seguro, e ela diz o seguinte: se algo acontecer, cairão máscaras na sua frente. Primeiro você coloca a máscara em você, depois você vira e ajuda a pessoa ao seu lado, né? Depois, se tiver um idoso, uma criança do seu lado, você ajuda eles. Essa mensagem da aeromoça é fantástica, porque essa mensagem da aeromoça diz pra gente o seguinte: se eu não me cuidar primeiro, né, eu não vou ter condições de virar para o lado e ajudar a pessoa ao lado. Se eu for primeiro ajudar a pessoa ao lado, o que vai acontecer? Quando eu virar, eu vou desmaiar e a pessoa também vai desmaiar, ou seja, todo mundo vai morrer. Se eu não me cuidar primeiro, né, eu não tenho condições de cuidar de ninguém. Então, você tem que estar sempre no primeiro lugar da fila da sua vida, tá? Mesmo que você ame seus filhos, mesmo que você ame o seu marido, você é prioridade, tá?
Uma mulher dona de si, ela se ama, ela ama o seu corpo, independente se tá gordo, se tá magro, se tem celulite ou não. Eh, Ela tem uma sabedoria quando olha para ela. Ela jamais ela vai se depreciar, né? Mesmo que ela perceba algumas características nela que ainda não estão boas, tá? Mesmo que ela perceba que ela tem questões emocionais que a incomodem. O que ela vai fazer? Ela vai entender que ela é um ser em constante evolução e que ela está buscando a melhorar a cada dia e se transformar na pessoa que ela deseja ser, e ela vai honrar isso. Ela jamais vai se depreciar. Então, ela jamais ela vai falar coisas horrorosas sobre ela, como, por exemplo, coisas que às vezes a gente fala sem querer sobre a gente, né? Mas isso, e a gente não sabe que isso está fazendo muito mal, mas está fazendo muito mal para a gente. Por exemplo, quando a gente fala assim: "Ah, mas eu sou gorda mesmo. Ah, mas o meu cabelo é feio mesmo. Ai, mas eu sou tão teimosa. Ah, mas eu sou esquecida. Ai, mas eu sou atrapalhada". Está acontecendo quando você fala isso? Quando você fala isso de você, você está confirmando para o seu inconsciente aquele comportamento que você não gosta de você, e você está alimentando ainda mais esse seu comportamento. Olha como você mesma está se depreciando, tá? Então uma mulher dona de si, ela não faz isso com ela, tá? Ela se honra e ela se ama, tá? E ela entende. Mesmo que ela seja uma pessoa desorganizada, ela entende que ela é uma pessoa em processo para aprender a se tornar uma pessoa mais organizada, uma pessoa que vai fluir melhor na vida, tá? É isso. Outro ponto. Ah, deixa eu ler o comentário aqui. Eu sei o que me espera, porém parece que eu quero provar para mim mesmo. E nem sempre a intuição é de uma boa coisa. Aí eu acabo chegando onde eu sabia o que me esperava. Isso acontece nos meus relacionamentos. Aí tem outro porém, tem duas coisas, tá? Vou até entrar nesse tópico, não faz muita relação com a aula de hoje, mas eu vou te botar essa observação aí que a gente pode trazer isso como tema um outro dia. Existem duas coisas que você precisa aprender a identificar no seu relacionamento: o que é intuição e o que é sabotagem, tá? Então, assim, mulher é intuitiva? É intuitiva. Mulher sente quando está sendo traída? Sente. Mas muitas vezes você está se sabotando e você está alimentando essa dor emocional que você tem, tá? Então, por exemplo, pode ser uma intuição: "Ah, eu estou sentindo que não tem algo bom no meu relacionamento". Pode ser isso. Como pode ser o ciclo de sofrimento, tá? Que é um movimento natural do seu inconsciente. O que que é isso? O seu inconsciente já se acostumou com aquele padrão de sofrimento, tá? Já se acostumou com aquela ferida emocional, e aí ele faz de tudo para mandar informação para você, para alimentar cada vez mais aquela ferida emocional. Aí o que que acontece? De forma inconsciente, você vai buscando sempre pessoas que vão te trair, tá? Então pode ser essas duas coisas. Como que você vai entender o que é um e o que é outro? Só autoconhecimento, só buscando autoconhecimento, tá? Só fazendo psicoterapia, só se tornando uma mulher, que alimenta essas questões do feminino, tá? Quando você alimenta essas questões do feminino sua, você sabe o que que é intuição, quando a intuição está dizendo, tá? Quando você faz psicoterapia, você já vai começar a olhar assim: "Eu estou me interessando por aquele carinha tem as características tais, 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 que é igual ao meu ex, que é igual o meu outro ex, que é igual a todo mundo", e eu já estou repetindo esse padrão, tá? Então existem essas duas coisas que você precisa observar, que pode ser uma e pode ser outra, tá? Tem muita mulher aí que está falando o seguinte: "Minha intuição me dizia que você estava me traindo", e ela não está conseguindo perceber que ela está ferida emocionalmente, ela está tão ferida emocionalmente naquele padrão repetitivo de sofrimento, que ela só busca relacionamentos assim. E às vezes, né, ela até tem comportamentos no relacionamento que o relacionamento às vezes estava até bom, mas o relacionamento ele vai indo para uma insatisfação, vai se tornando conflituoso, porque ela fica tão com medo de ser traída, né, que esse relacionamento se torna um relacionamento infernal. Então tem essas 2 coisas que vocês precisam ficar atentas, tá bom? Outra característica de uma mulher dona de si. A mulher dona de si, ela utiliza a sua ciclicidade de forma estratégica. O que é ciclicidade, gente? Já dei aula sobre isso e tem uma aula sobre isso lá no meu canal do YouTube. Então, quem não esteve presente, vai lá assistir.
Que é ciclicidade? Nós, mulheres, nós somos cíclicas. E a gente cicla de duas formas. Como que é isso? A gente cicla de acordo com a lua que está no céu, né? Por isso que daqui a 2 semanas eu vou fazer uma live sobre a lua cheia. E a gente cicla conforme os nossos períodos, né? Menstrual, pré-ovulatório, ovulatório e pré-menstrual. E o que acontece? Tanto os períodos quanto as luas têm características, têm emoções de potência e emoções de sombra em cada uma dessas fases. A mulher dona de si, ela sabe olhar para si e ver qual é a potência e qual é a sombra de cada fase e usar isso como estratégia na vida. Por exemplo, tá? Se eu estou no meu período é, pré-menstrual, no meu período menstrual, que é um período que eu estou muito nas minhas sombras, é um período que normalmente a mulher chora, a mulher fica mais deprê, a mulher fica mais carente. A gente se sente um lixo nesse período. A verdade é essa, né? Porque a gente se sente um lixo porque a gente está nas nossas sombras. Se eu consigo entender que eu estou nesse período e provavelmente eu estou muito na minha sombra, né? Se eu olho para a lua e está numa fase, de repente, de uma lua nova e minguante, e eu percebo que eu estou sendo atingida por isso, eu estou muito na sombra também, eu vou evitar, eu vou olhar para minha emoção naquele momento, eu estou vendo que eu estou impactada naquele momento, tá? Extremamente sensível. O que eu vou fazer? Eu vou evitar DR naquele momento. Por quê? Porque corre o risco de, nesse momento, eu terminar o relacionamento, mandar o cara embora, né? Acabar com tudo e chegar na semana seguinte, que é a semana, né, da lua crescente, onde eu estou mais empoderada, que é a semana do meu período pré-ovulatório, onde eu estou mais potente, e olhar assim, eu agir por impulso. Entende? Então, isso eu vou falar sobre isso na aula daqui a 2 semanas, quando eu falar sobre a lua cheia. Eu vou falar só sobre a lua cheia, tá? E eu vou trazer mais conteúdos sobre isso aqui. Então, assim, a mulher dona de si, ela usa isso ao seu favor. Então, ela vai perceber que naquele momento, aquela emoção, aquela sombra, né, de carência, tá gritando muito, e ela vai acalmar, ela vai ficar mais com ela, e ela vai esperar para ter aquela DR daqui a alguns dias. Por quê? Porque daqui a alguns dias ela vai estar racional, ela vai estar em condições de conversar, de ter DR sem ficar chorando o tempo todo. É assim, é assim que funciona. Outra potência. Uma mulher dona de si, ela equilibra o yin e o yang. Foi o que eu falei para nossa colega aqui no início da aula, né? O que são as emoções do yin, o que são as emoções do yang, né? Um é feminino e o outro é masculino. Todo mundo, tanto nós como os homens, a gente tem características femininas e masculinas dentro da gente, tá? O que são as características masculinas? Planejamento, estratégia, comunicação, ação, né? É tudo que te impulsiona, que te bota para a vida, tá? A gente usa essas características, por exemplo, a gente usa muito essas características quando a gente bota a nossa energia de ação no trabalho, tá? Então, por exemplo, quando eu venho aqui e eu planejo 20 aulas gratuitas para vocês, e eu coloco em ação, eu comunico, eu faço acontecer, eu estou utilizando a minha energia masculina e yang, tá? Isso são as características masculinas. O que são as características femininas? Aí já é mais para dentro, aí é mais introspectivo. É o sentir, é o cuidar, é a intuição, é tudo mais voltado para isso. Então, a mulher dona de si, ela está em equilíbrio com relação a isso, tá? Ela sabe utilizar aqui e ela sabe utilizar aqui. É aquele negócio que eu falei para nossa colega no início da aula, do seguinte, ela pode ser movida a desafio, mas utilizando também o sentir dela, não descartando, tá? Inclusive, nós mulheres, a gente tem uma potência muito forte para o trabalho quando a gente usa o nosso sentir. E a gente acaba desconsiderando isso por conta de um mundo patriarcal que a gente vive, que é totalmente no masculino, e que a gente olha para isso, né? A gente aprende que olhar para isso é palhaçada. Não, não, tá, gente? Deixa eu beber um pouco de água aqui. Faz sentido o que eu tô falando? Coloca joinha aqui no comentário. O que mais? Outra característica. Tudo faz sentido, né? Exatamente. Outra característica de uma mulher dona de si. Uma mulher dona de si, ela
não julga outras mulheres, ela respeita outras mulheres, né. Lembra que eu sempre falo aqui com vocês, né, eu sempre vira e mexe quando a gente começa as nossas aulas, eu falo para vocês: "Gente, vamos acolher, quando a colega falar alguma coisa, trazer a dor dela, vamos acolher, mesmo que a gente ache que essa dor dela é bobeira, mesmo que a gente ache que a gente resolveria isso facilmente, vamos acolher, tá? Porque a dor é dela. A gente não sabe a história dela, a gente não sabe o que está dentro dela, as crenças dela, o que que ela aprendeu, o que que ela passou na vida, a gente não sabe as introjeções dela, a gente não sabe as feridas emocionais, tá? Então, vamos acolher, né? Uma mulher dona de si, ela sabe, ela fica o tempo todo em alerta para ela não julgar, para ela respeitar a outra mulher. Por que que eu estou falando alerta? Porque nós aprendemos, todas nós, eu também, nós aprendemos nesse mundo machista e patriarcal que mulheres têm que competir. A gente aprendeu que mulher tem que falar mal de mulher. Né? A gente não aprendeu isso, a gente não escutou isso a vida inteira. Então, é muito natural, de uma forma muito automática, que a gente tenha esse impulso ao julgamento, tá? Então, uma mulher dona de si, ela vai ficar em estado de alerta com relação a isso, tá? É ficar em estado de alerta, porque isso, como isso foi muito introjetado na sua cabeça, corre o risco de você fazer sem você perceber. E não, a gente tem que transformar esse mundo num mundo mais matriarcal, onde as mulheres se acolhem, onde as mulheres são unidas, onde uma mulher não trai outra mulher, né? Porque mesmo que eu esteja com um homem que ele tenha um relacionamento, não é ele só que está traindo a mulher dele. Sou eu que estou traindo uma outra mulher. Sou eu que estou traindo os meus valores, as minhas crenças, né? Sou eu que estou fazendo algo com outra pessoa que eu não gostaria para a minha vida, tá? Então, a mulher dona de si, ela jamais vai fazer isso, né? E ela vai falar simplesmente, claramente, antes de qualquer coisa começar, para um homem o seguinte: eu não vou alimentar o seu comportamento de traição. Se você quer atrair, você vai com outra pessoa, não comigo. Tá? Então, a mulher dona de si, ela respeita, ela honra e ela não julga, ela não vai competir, tá? Outra característica, sétima característica. Uma mulher dona de si, ela é observadora do seu tempo e sua energia. O que que é isso? Ela já sabe, né, que algumas redes sociais só consomem sua energia, alguns programas de televisão só consomem seu tempo e sua energia, algumas pessoas só consomem seu tempo e sua energia, e ela vai ser analítica, seletiva, observadora. Ela não vai gastar tempo e energia com algo que não agrega valor para ela, com algo que só vai consumir ela, onde ela vai sair de lá esgotada, tá? Né? Ela vai simplesmente entender o seguinte: deu! Aqui eu não preciso investir nessa relação. Ela não vai investir em relações que não fluem, que não funcionam. Aquele negócio da mulher ficar mendigando atenção e querendo, exigindo e pedindo. Não, está consumindo sua energia. Ela vai simplesmente aceitar que o ciclo está encerrado e vai partir para outra. Então, ela vai observar o tempo e a energia, o que que esgota ela, tá? Oitava característica de uma mulher dona de si. Uma mulher dona de si, ela honra a sua ancestralidade, tá? Ela honra o lugar que ela veio. O que que é isso, gente? Isso não significa concordar nem conviver. Isso significa simplesmente honrar. Eu vim daquele lugar, eu vim desses ancestrais e precisou isso tudo aqui para eu chegar aonde eu estou nesse momento. E a partir daqui, eu sou adulta e responsável para tomar as minhas próprias decisões. Eu tenho liberdade para fazer as minhas escolhas, mas daqui para trás eu honro. Porque se eu não honrar, é como se eu não tivesse aceitando o processo que eu tive que viver para chegar até aqui, tá? Honrar, repetindo, honrar não é concordar nem conviver. Por que que eu falo isso? Porque existem mulheres que viveram situações extremamente abusivas, tá? E obviamente essas mulheres, elas não concordam com o sofrimento emocional que a sua ancestralidade, seus pais fizeram com ela. Muitas vezes essas mulheres não querem mais conviver.
e ok. Então, honrar é aceitar que isso fez parte da minha história, mesmo que tenha causado dor, mas sem precisar conviver e sem precisar concordar com o que o outro fez, tá? Entendendo que a ancestralidade, os nossos pais, os nossos avós, eles fizeram o melhor que eles puderam fazer de acordo com o nível de consciência deles. E se eles feriram a gente, eles também estavam extremamente feridos. E eles não tiveram a oportunidade que você está tendo agora, que é a oportunidade do autoconhecimento. Tá bom? Nona, uma mulher dona de si, ela gera permissão para criar novas referências. Se eu honro o que veio antes, eu consigo comparar o antes e o agora e buscar novas referências, né? Por exemplo, eu nesse momento estou sendo uma referência para vocês, né? Estou sendo uma referência sobre algumas coisas que eu falo, algumas coisas que eu ensino, né? E que muitas coisas que eu falo aqui, talvez, possivelmente, entre em discordância com a criação que vocês tiveram, mas vocês só conseguem levar em consideração e buscar novas referências, se conectar comigo, se conectar e ir atrás dos aprendizados que eu dou para vocês quando vocês honram atrás, tá? E aí é buscar novas referências mesmo. E às vezes novas referências vai vir de uma colega desse grupo mesmo. Uma colega desse grupo vai falar alguma coisa que ela aprendeu, uma experiência de vida, você vai ter aquilo como referência. Tá bem? Décima característica de uma mulher dona de si. Uma mulher dona de si, ela possui rituais de conexão, rituais diários. O que é isso, gente? É ter uma TPM diária. O que é uma TPM diária? É um tempo para mim diário. Que rituais são esses? Vocês vão escolher. Vocês precisam ritualizar a TPM diária. Vocês precisam ritualizar o tempo para mim diário. Agora, como que vai ser essa conexão? Vocês aqui vão ver o que funciona para vocês. Por exemplo, todo dia, eu, Luciene, todo dia eu não levanto da minha cama sem antes meditar, sem antes fazer a minha conexão com Deus, né? Sem me fortalecer, sem agradecer, sem escutar as minhas orações. Então, assim, todos os dias, tá? Quando eu acordo, eu fico entre meia hora e uma hora na cama ainda. Mas, Luciene, eu acordo super cedo, eu não tenho meia hora, uma hora. Você vai fazer 5, 10 minutos. Você vai buscar. Eu comecei com 5, 10 minutos, tá, gente? E hoje, esse processo, ele tá tão enraizado em mim que se tornou um processo igual a escovar dentes, igual a tomar banho. Se eu não faço, tá? É como se eu não tivesse tomado banho no dia. Não tem quando a gente passa o dia e não toma banho? Que a gente fica incomodado? Então, todos os dias é assim para mim. Eu acordo, eu faço minha meditação, eu me conecto com Deus, eu agradeço, eu faço um pedido para o dia. E todos os dias antes de dormir também. Gente, independente da hora que eu acordo, independente da hora que eu vou dormir. Quando eu tenho mais tempo, eu fico mais tempo. Quando eu tenho menos tempo, eu fico menos tempo. Mas, vou falar uma coisa para vocês. Ficou tão enraizado em mim que já aconteceu de eu ter que sair muito cedo de casa para trabalhar e eu acordar, assim, 4:30 da manhã para ficar meia hora meditando, para 5 horas me arrumar para sair de casa às 6, tá? Então, identifique um ritual diário. Pode ser é, acender um incenso, pode ser fazer uma oração, pode ser fazer um banho de presença, algo relativo. Tem que ser algo para vocês se conectarem. Se conectar com o sentir. E a partir disso, gente, a partir disso, isso fortalece o meu feminino, isso fortalece a minha intuição, isso fortalece um monte de coisa. Isso me empodera, isso fortalece a minha conexão com Deus. É assim, tá? Agora, minha pergunta é: eu falei sobre 10 características de uma mulher dona de si. Pontos que vocês têm que desenvolver para vocês se tornarem mulheres donas de si.